Saudações, em nome de Jesus. Aqui estou novamente trazendo uma mensagem para você. E sem demora, vou logo fazendo uma pergunta para você que abriu o vídeo. Obrigado. Compartilha com quem não conhece esse assunto e vai ser muito bom para essa pessoa. A pergunta é: para onde vamos depois da morte? Esse é um questionamento, existe muito debate, muita discussão. A gente ouve todos os dias canais religiosos na internet, entram em discussão um com o outro, mas não pedem de Deus o discernimento dessa questão de pós-morte. Você vê na capa uma pessoa aí, talvez morta, passando a sua alma a subir. O que acontece depois que um ser humano morre? Eu trago a você alguns textos bíblicos que pode nos dar. O grande problema hoje é a pessoa pegar um texto e fazer uma doutrina e fazer um pensamento para muitas pessoas seguirem sem ter o discernimento de Deus. E tudo que eu posto aqui para você leva anos, meses de oração em questionamento com Deus, perguntando, na verdade, a resposta, porque nós precisamos saber para a gente não vir andar em caminhos errados e ser ludibriado por doutrinas diabólicas e enganadoras que existem por aí. Eu peço a você, como sempre, que abra a tua Bíblia, lá em Hebreus 9:27, que já começa a dar uma pista e uma certeza do que acontece com aqueles que morrem. Eu tenho conversado com alguns colegas e eu tenho pregado em vários lugares de que você, até para morrer, você tem que estar preparado. Por quê? Eu vou ler aqui o porquê a você. Livro de Hebreus, no capítulo 9, no verso 27, diz o Senhor a você e a mim: e como os homens estão ordenados a morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Você pergunta: como é que eu posso morrer e ir a juízo? O pó desce ao pó. Infelizmente, quem sobe a juízo, o que sobe a juízo é o espiritual. É a alma humana que sobe a juízo. Como muitos me perguntam e já me perguntaram: mas a alma peca? Não. Mas infelizmente ela fica sujeita a juízo de Deus, porque a carne não pode pagar o que ela fez em vida, mas a alma vai a juízo e leva todos os sentidos que o corpo tinha, ou para o céu, ou para o inferno na eternidade. Mas por quê? Muitos perguntam. Ora, a alma é imortal. E para onde ela vai é eternamente, depois desse juízo. E a gente fica na obrigação de pregar
A verdade, as pessoas que a gente prega, que a gente semeia, o Evangelho do Reino. Existem muitas versões religiosas, até que você depois da morte fica num lugar chamado purgatório. É muita baboseira pregada, mas você precisa saber da verdade, essa questão de pós-morte. Abra também o livro de Eclesiastes, no capítulo 9, no verso 10, que diz assim: por que nós temos que estar preparados para depois da morte? Aqui vai uma outra pista para você. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Isso aqui fala da carne. Quando vai ao pó, não existe mais nada, acaba. E nós seguimos a juízo, mas conforme a parábola do rico e do Lázaro, aqui nós podemos ter o discernimento de que o ser humano leva todos os sentidos para onde vai. O rico foi para o Hades, foi para o inferno, mas lá ele sentia dor, ele sentia sede, ele sentia opressão, sentia tudo que um ser humano em vida sente nessa terra. E é isso que acontece. Aí você diz, mas é a alma, como é que ele vai sentir? Irmãos, irmãs, é uma coisa sobrenatural que nós não entendemos, mas a Bíblia afirma que a alma também não pode morrer porque ela saiu de dentro de Deus. Essa é a ira do diabo contra Deus, porque ele consegue levar muitas almas para o inferno e ficar lá eternamente, mesmo sendo de Deus. As almas perecem no inferno por causa das obras da carne. Ela é condenada. Infelizmente, a verdade é essa. Então, para onde uma pessoa vai quando morre, o espírito sobe a Deus e a carne, o pó volta ao pó. Essa palavra em Eclesiastes, capítulo 9, verso 10, trata disso. Não trata da alma, trata da carne, do corpo físico, quando morre. Mas muitos misturam as coisas. E dependendo de mim, a gente vai pregar isso. Isso não é a primeira vez que a gente prega com relação a isso. É muito importante a gente saber a verdade, para a gente não cair no engano. Abre ainda em Eclesiastes, no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, no verso 5 e 6, que diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer. Por exemplo, nós estamos vivos, nós sabemos que podemos morrer a qualquer hora, a qualquer momento. Mas os mortos não sabem coisa alguma. Eles estão debaixo da terra, estão sepultados e morreu, acabou para eles. Pensamento, projeto, tudo, como diz aqui na Bíblia.
Os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma para sempre. Em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Morreu, não tem como saber de nada, está entregue ao esquecimento, não tem como saber de uma coisa ou outra. No livro de Eclesiastes ainda, no capítulo 9, no verso 8, a Bíblia esclarece por que você tem que estar preparado para essa morte. Por quê? Aqui aconselho a mim e a você. Em todo tempo sejam alvas as tuas roupas e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. O óleo sobre a cabeça é a comunhão com Deus, é a unção de Deus, a direção de Deus na nossa vida. Levarmos uma vida consagrada a Deus e os seus mandamentos, os seus preceitos. Você pergunta, por que as nossas roupas sejam sempre alvas? É porque, meu amigo, minha amiga, a tua vida diante de Deus tem que ser limpa, tem que ser santa, tem que ter comunhão com o Senhor. E aí, uma pessoa que tem sempre um óleo sagrado sobre a sua cabeça e suas roupas limpas, na hora que morre, ela é uma bem-aventurada porque morre no Senhor. Por isso nós temos que vigiar. Mas essa questão de pós-morte, as religiões, as seitas, elas inventam muita coisa. Não há mistério. Depois da morte, segue-se a juízo. Vamos prestar conta com Deus e vamos viver eternamente no paraíso de gozo, se nós cumprirmos o que está aqui escrito em Eclesiastes, capítulo 9, verso 8. De repente morre, era uma pessoa temente a Deus, mas estava em adultério. E muitos vão e acendem velas do lado do caixão da pessoa, para que a vela se alumie. Diz que eles dizem isso, né? E eles creem nisso. Oxalá que fosse assim, uma pessoa morrer em pecado e uma vela pudesse garantir a salvação dela e ir para o céu. Mas não adianta. Não adianta Padre Nosso, Ave Maria, ou vela branca, missa, para fazer com que Deus revogue a sentença que depois da morte cada um de nós recebe. É por isso que eu digo, juízos de Deus acontecem diariamente, todas as horas, todos os minutos, ao redor da terra, e muitos acham que nós vamos esperar o arrebatamento, que os vivos sobem, os vivos salvos vão subir, e os mortos que morreram em Deus irão ressuscitar. Isso é outro engano. No arrebatamento ninguém ressuscita, porque muitos confundem. A gente vai trazer aqui a diferença
do arrebatamento para a descida da cidade santa na terra. É o que eu trago a você. As almas são imortais. O Senhor diz que as coisas que se veem são temporais, são passageiras, são destrutivas, mas as coisas espirituais, aquilo que a gente não vê, que não se vê, são eternas, como almas e espíritos. É mais um quebra de mito que eu trago a você. Mas as pessoas vivem e não ligam para como estão vivendo, não se preparam. De repente, a morte não manda recado e num acidente de carro, qualquer coisa, uma doença, vem, leva a pessoa e a pessoa não estava preparada para morrer porque suas obras eram más. E esse juízo, o Senhor diz que ao culpado, ele não tem por inocente. Então, se alguém é culpado de coisas más que pratica, não haverá perdão depois da morte, mas sim condenação. Assim, mais um assunto a gente traz e eu peço para você analisar isso. Fica na paz e na graça. Até uma próxima. Amém.